Para fazer o vídeo, eu vou me utilizar aqui das informações trimestrais, elas obedecem o IFRS, e é muito importante porque daqui, que é o documento que nós mais gostamos de olhar, a gente consegue ter uma concepção muito interessante para justamente a nossa tabela de indicadores que nós vamos mostrar logo no final. Também, esse documento, que é o release de resultados, que é apresentado para a imprensa, esse é um documento muito interessante, muito rico, porque tudo que eu vou falar depois, você vai ver que está apresentado aqui nesse documento, inclusive aqui de uma forma bastante consistente, e você pode ver que todas essas explicações, elas estão de uma forma bastante inteligível, você pode compreender justamente para o caso de você querer ser acionista da companhia, ou você que já é acionista compreender exatamente como ela está se desenvolvendo. E para finalizar a apresentação de resultados, que eu me utilizei aqui da companhia, e vou começar direto aqui por esses destaques que foram do primeiro trimestre de 2023. Veja aqui, ó, os prêmios emitidos nos seguros prestamistas, né, que crescem 36,1%, os prêmios emitidos no habitacional cresceram 8,7%, e aqui nós estamos comparando essa variação em relação sempre ao primeiro trimestre de 2022. Também o residencial cresce 10% em relação ao primeiro trimestre de 2022. As receitas de distribuição, eu vou falar depois em seguida o que é isso, distribuição, 44,8%. Os prêmios emitidos no seguro vida crescem 14,5%. Consórcio 66%, uma coisa nova dentro da companhia, e que já começa a dar os resultados bastante significativos. As reservas de previdência crescem a 18,5% e as receitas de corretagem crescendo aqui 51,7%. As receitas operacionais chegam a mais de 1 bilhão, o que é muito interessante, porque é esse resultado que nós vamos levar para a nossa tabela para fazer a projeção da receita ao final do ano. O lucro líquido vai a 840 milhões e veja que tem um retorno sobre o patrimônio líquido. Considerando aqui, ó, o lucro líquido dos últimos, aqui bem aqui embaixo, deixa eu marcar melhor, considerando o lucro líquido dos últimos 12 meses, então o retorno sobre o patrimônio líquido de 52,4%, que é bastante elevado. E esse lucro líquido aqui, de 840, que não é um lucro líquido recorrente, veja que ele cresce 50,9% em relação ao primeiro trimestre de 2022, que foi 557. Ele cai um pouco aqui em relação ao quarto trimestre de 2022, mas estamos aqui nos referindo a lucro líquido não recorrente. Se considerarmos o lucro líquido recorrente, que é aquele que é mais estável do ponto de vista contábil, veja que ele sai aqui de 753, ele cresce, na verdade, em relação ao quarto trimestre e passa a 820 como lucro líquido recorrente. No desempenho operacional, a primeira coisa que é considerar essa sinistralidade mais baixa. Veja que essa que você vê aqui de 23,3, isso está em percentual, é porque essa linha marcada, pontilhada, é porque exclui aqui ajustes de provisões judiciais. Então, ela foi de 28,4, se excluíssemos esses ajustes de provisões judiciais, então ficaria 23,3, agora está 23,9, mas está abaixo aqui do primeiro trimestre de 2022. Então está dentro de um patamar aí bastante baixo. Se nós olharmos então para esse segmento, que são os negócios de risco, que são os negócios de seguro, veja aqui nessa coluna você vê que quem mais contribui é o habitacional, 43%, são seguros, né, seguros habitacionais, depois seguido por seguro de vida, com 27%, e o prestamista de 17%. O habitacional cresce 11% em relação ao primeiro trimestre de 2022, 8% o vida cresce em relação a esse mesmo período, e o prestamista cresce 46%. Se considerarmos em relação ao trimestre passado, o fechamento do ano passado, cresceu 25% o habitacional, 2% o seguro-vida e 7% o prestamista. No total da receita, veja que, ou melhor, no total da margem operacional, o negócio de risco corresponde a 56%. E considerando a margem operacional, ela cresce 21,2% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 13% em relação ao trimestre passado. Nos negócios de acumulação, veja que negócio de acumulação aqui,
é considerado previdência, capitalização e consórcio. Então, nos negócios de capitalização, veja que cresce aqui a receita operacional 54,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 8% em relação ao trimestre passado, ou seja, o quarto trimestre de 2022. E a margem aqui, nossa, 95,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 3% em relação ao trimestre passado. Olhando aqui para este retângulo que eu marquei aqui, a Previdência contribui com essa receita operacional com 66%, depois consórcio com 17% e capitalização também com 17%. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, a Previdência cresce aqui em receita 16%, veja o consórcio 619%, mas é algo novo na carteira, e a capitalização cresce 196%. Em relação ao quarto trimestre, a Previdência cresce 2%, consórcio 18% e capitalização 27%. A contribuição dentro da margem, a representatividade dos negócios de acumulação é de 25%. A derivação da acumulação, como nós vimos agora há pouco, é justamente a distribuição, porque, claro, né, tem quem evidentemente se mova na direção do saque. Mas na distribuição aqui, veja, a parte de seguros corresponde a 83%, a previdência a 7%, e o consórcio 7% e a capitalização 3%. São, né, os principais ali, evidentemente. E você pode ver aqui como eles vêm crescendo ao longo do comparativo trimestral. Aqui chama atenção exatamente a capitalização, que foi 100% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 832% em relação ao quarto trimestre de 2022. As receitas de corretagem cresceram 44,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 13% em relação ao trimestre passado. Veja que a representatividade na margem operacional é de 19%. Aqui algo bastante interessante, que são as despesas administrativas, elas estão atualmente correspondendo a 11% em relação à receita operacional, o total da receita operacional, e no índice combinado, que é despesas gerais e administrativas, veja que esse percentual sobre a receita operacional é de 55,6%. Se considerarmos o índice, esse aqui que eu acho que é o mais indicado para analisarmos, onde nós temos o índice combinado ampliado, que junta o percentual dessas despesas em relação à receita operacional e o resultado financeiro, isso fica aqui em 49,9%. Quer dizer, esse índice, quanto menor, melhor. É como se fosse o índice de eficiência que a gente vê lá nos bancos. Quanto as despesas totais contribuem para que se tenha a receita, que nós chegamos lá de 1,08 bilhão. Então, quanto menor esse índice, melhor. E esse índice aí, ele está num patamar aí, vem numa regressiva, mas se espera aqui que talvez a Caixa de Seguridade comece a melhorar ainda mais para que caia para patamares um pouco mais abaixo disso. Com isso, evidentemente, vai melhorar a margem, melhora o lucro líquido e, consequentemente, uma projeção mais interessante do ponto de vista de dividendos, que é o que nós vamos falar logo a seguir. Porque a Caixa de Seguridade ela tem a pretensão de sair do pagamento semestralizado dos seus proventos e partir para o trimestralizado, o que, a meu ver, fica bem melhor para o acionista. Vamos ver o que a companhia disse sobre isso durante a sua teleconferência de resultados, na sessão de perguntas e respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Aldemar Ferreira. Gostaria de saber se há previsão de mudança na frequência dos pagamentos dos dividendos para a recorrência trimestral nesse exercício. Boa tarde, Aldemar. A gente sabe que o tema da frequência de dividendo ele é um assunto muito caro para os nossos acionistas e ele é algo muito caro para a nossa administração da Caixa de Seguridade também, tá, Aldemar? Então, conforme nós já vimos sinalizado, inclusive, no ano passado, a Caixa de Seguridade tem sim a intenção de tornar os pagamentos de dividendos trimestrais, mas aqui de uma forma segura e perene, principalmente, porque a gente não quer fazer uma mudança de periodicidade e depois voltar atrás. E para fazer isso, nós precisamos levar em consideração a dinâmica do fluxo de caixa da companhia, tá, Aldemar? Então, nesse sentido, nós realizamos uma série de estudos e análises de cenários visando identificar as condições necessárias para implementar o pagamento de dividendo trimestral. Como resultado, nós identificamos os requisitos mínimos.
Primeiro, a gente precisa estabilizar a receita de corretagem. E segundo, amadurecer as novas empresas que hoje ainda pagam dividendos com periodicidade aquém daquela necessária. Estes dois itens, em conjunto, eles proporcionarão as entradas de caixa na holding com a frequência necessária para viabilizar a distribuição trimestral. Tá? Então, dito isso, a partir desses estudos realizados, hoje nós temos o entendimento de que, a partir do primeiro trimestre de 2024, do ano que vem, nós já teremos alcançado as condições mínimas necessárias para ajustar a nossa política de dividendos, a depender, evidentemente, aqui, né, da deliberação do nosso Conselho de Administração. Então, essa aí foi a notícia mais significativa, pelo menos que eu encontrei, do ponto de vista de proventos a serem pagos a partir do ano que vem, onde a companhia passaria então a pagar trimestralmente os seus dividendos. Agora, trazendo os dados para a nossa tabela de indicadores, veja que a gente fez uma projeção lá no início do ano, por conta da análise dos resultados do quarto trimestre de 2023, uma possibilidade aqui de uma receita operacional da companhia em 3,5 bi. E agora, com os resultados surpreendentes que nós tivemos, passamos aqui para 4,3 bi. Nós tínhamos lá uma projeção de um lucro líquido de 2,9 bi e agora passamos para 3,3 bi. Veja que a companhia tem um payout aqui em torno de 75%. Isso aqui é definido em Assembleia Geral Ordinária. E para este lucro líquido, então a companhia tem aqui a condição para fazer o pagamento de 84 centavos, no nosso entendimento, até o final do ano de 2023. Se a companhia pagar esses 84 centavos, veja que dividindo isso por 6%, e por que a gente divide por 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Veja que nós teríamos um preço teto de R$ 14,01. Na média, nos últimos na verdade, 2 anos, a companhia ela entrou para o mercado em 2021, no meio do ano, então, é por isso que esse dividendo aqui fica só de 24 centavos, a gente teve que multiplicar por 2 para fazer um cálculo aproximado, mas na média desses 2 anos a companhia pagou aqui 66 centavos, o que nos dá um preço teto, olhando para o passado, que é o mais consistente que nós temos, mais confiável, de R$ 11,08. No momento em que esse vídeo está sendo feito, a ação vem sendo cotada a R$ 9,80, o que é até curioso, porque nós chegamos a comprar essa ação ali bem abaixo dos R$ 9,00. Mas isso aí foi no momento lá de grande oportunidade, foi justamente quando a companhia ingressou na nossa carteira. O patrimônio líquido da companhia atualmente, ele está... Deixa eu clarear melhor, para que a gente possa ver melhor os números aqui. Ele vai aqui a 11,7 bi. Veja que antes ele era 10 bi, 10,8 bi, e agora está em 11,7. É impressionante isso aqui. Porque nessa variação, dentro de um trimestre, houve um crescimento aqui de 8,15%. Bom, mas o fato é que, quando nós pegamos esse patrimônio líquido e dividimos pelo número de ações que o banco possui, aqui veja que nós temos um valor patrimonial por ação de 3,93. E considerando esse preço da ação de 9,80, o preço da ação pelo valor patrimonial por ação em 2,5. Veja que quando fica acima de 2, a gente começa a entender que a ação possa estar cara. Só que aqui tem um detalhe. Como a Caixa de Seguridade deriva da Caixa Econômica Federal, então, evidentemente que muito do balcão dela está exatamente na Caixa Econômica Federal, portanto, é lógico que o patrimônio, a gente não avalia como se avaliaria para outros que têm o patrimônio para si e que não dependem, não estão pendurados, aqui em particular na sua holding ou em outras empresas. Portanto, a gente não leva exatamente em consideração a possibilidade de que a ação possa realmente estar caro. Mas, de qualquer forma, a consideração que a gente faz, a lógica que a gente interpreta é exatamente essa. Por outro lado, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 8,75 significa aí que em torno de 8 anos e 9 meses você recebe pelo valor investido, esses 9,80, em função do lucro líquido da companhia. Isso aqui é um número que parece mais ou menos estável justamente para essas empresas de seguro, principalmente quando elas são derivadas de banco, como é o caso de BB Seguridade. Se a companhia vir a pagar esses 84 centavos, como nós imaginamos, veja que o dividend yield da companhia vai a 8,58%, bem acima
dos 6% que nós procuramos. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje para BB Seguridade, sendo que, como eu disse, BB Seguridade na semana passada pagou proventos. O valor da ação nesse patamar estamos avaliando se vamos comprar, na verdade reinvestir esses valores. Existe uma possibilidade que isso aconteça ainda no dia de hoje, e se isso acontecer, a gente traz um vídeo aí informando como foi feita toda essa operação. Dito isso, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você, esperando que você tenha gostado e deixando, como sempre, o meu grande abraço!